Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranã. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. A minha prosa, hoje eu vim até a casa do Zaguinha Batista, Luiz Gonzaga Batista, para a gente bater uma prosa aqui, né? Conhecer um pouquinho da história dele. Zaguinha, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, uma boa tarde. E tem muita história para frente. É um prazer, Jair, receber você aqui. Vamos ver, tem alguma coisa que a gente pode contar, né, de vida vivida, né? Verdade. Zaguinha, você é natural de Capelinha mesmo? De Capelinha mesmo, Nasceu aqui mesmo? Nascido aqui. Nascido e criado. E como é que foi? Vem de uma família de quantos irmãos, Zaguinha? Nós éramos 10 irmãos, né? Morreram uma moça, né? E dois irmãos. Então nós somos hoje 7. E como é que foi a infância? A infância foi aquela infância boa de se lembrar, né? Gostosa, porque a gente fazia, a gente comentava um dia desse aí, sobre até as brincadeiras da gente, né? Era coisa que a gente mesmo fazia os próprios brinquedos, né? E brincava com Usava aquilo. criatividade, né? E a gente, aquela frase, Jailson, que fala naquela música, eu era feliz e não sabia, é a coisa mais verdadeira que tem, né? Foi uma infância muito boa, a convivência familiar toda a vida foi muito boa, então a gente cresceu naquele ambiente ali até de fraternidade mesmo, né? De alegrias. Ô, Zaguinha, e a criação, como é que era? Seu pai, saudoso Ulisses Batista, Sim. sua mãe, como é que foi essa criação? É um exemplo que eles deixaram pra gente, viu, Jailson? Meu pai era uma pessoa muito correta e gostava de tudo muito certo, e não só com ensinamentos, né? Mas ele também dava exemplo, né? Pra Que é o gente. mais importante, O mais né? importante, ele dava o exemplo pra gente, né? A minha mãe também foi aquela mãe presente, sempre com aquela atenção com a gente, que E Dona Luzia era muito dócil, né? muito, a saudade dela é muito grande, às vezes a gente pensa e fica lembrando de até o lugarzinho onde ela sentava, ou meu pai também, né? E é uma saudade, mas é uma saudade gostosa. A gente não tem remorso, né, É o que eu de falo, que é muito nada. mais importante, é Mas isso, né? sim, o que é importante é isso, que a gente sempre respeitou o meu pai, de todas as formas, né? Até nas coisas mais simples, que eu já tinha minha idade lá de, sei lá, 18 anos ou mais, eu nunca fumei, por exemplo, na vista do meu pai. Né? Eu digo assim que não era por respeito, não, é porque eu não tinha coragem, eu tinha vergonha de fumar na vista dele. E ele já aconteceu dele me oferecer o cigarro e eu recusei. Falei, não, pai, não quero. Então, aconteceu já muitas vezes de eu estar com o cigarro na boca, ele chegar e eu segurar o cigarro e jogar fora. Ele sabia, né, que eu fumava. Mas aquele respeito e aquele exemplo, principalmente de honestidade que ele deu pra gente, então foi uma infância assim de aprendizado, né? Uma vida de aprendizado mesmo. Ô, Zaguinha, você tocou em 2 pontos que eu acho importantes aí a gente ia abordar muito. A dor da saudade, ela dói realmente muito, ela machuca e tal. Mas a dor do remorso deve ser uma coisa fora do normal, né? A gente daí fica imaginando assim, a pessoa que fica aquela coisa de eu não pedi perdão, eu não fiz isso, não fiz aquilo, e chega um ponto que você pensa, agora não tem como mais. Aí fica aquele remorso que você tem que guardar pra gente mesmo, né? Tem que guardar pra gente mesmo, porque não tem como mais voltar atrás. Mas a gente tem uma consciência tranquila, uma consciência limpa, porque cada um de nós, da sua maneira, do seu jeito, né? A gente sempre fez o que era possível, respeito, né? Aquela coisa de família, né? Então os meus pais eles deram sempre esse exemplo para nós e é o que nós levamos para a nossa vida hoje, né? Na nossa vida cotidiana hoje. Uma outra deixa que ficou aí é quando se fala no respeito. Você conta que seu pai sabia que você fumava, mas você não fumava na frente dele, chegava ele, se ele apontava, você pegava o cigarro, desfazia do cigarro. Naquele tempo, o respeito em que se dava, porque era muito importante, que nós falamos ainda há pouco, era o exemplo. Então, seu pai te dava exemplo, ele só não falava faz assim, ele dava um exemplo, né? E isso, muitas vezes, todos nós éramos corrigidos com um olhar, Sim, né? Não precisava muitas vezes da surra. A surra era quando a gente excedia e descumpria, mas um olhar doía tanto, né? sim.
Ô, Jailson, a gente pensa assim de eu falar de eu não fumar na bicicleta, mas eu peguei de um exemplo também que ele deu, porque ele chegou a comentar com a gente que ele, enquanto rapazinho ainda, e que ele fumava, mas não fumava também na vista do tio dele, que foi criado por um tio dele, né? Uhum. E ele falava que não fumava também na vista do tio dele, que ele respeitava ele muito. E ele disse que um dia, se não me engano, lá para Aricanduva, né, Lorena naquele tempo, que ele estava lá com a banda de música, também tocava instrumento de sopro, e ele estava lá e ele pegou um cigarro e começou a fazer um cigarro de palha. E o Totônio Batista, que é o tio dele, chegou e viu ele com aquele cigarro, fazendo aquele cigarro, e brigou muito com ele ali. Na vista dos outros colegas dele, estava ali. E ele ouviu tudo, ele disse que ouviu tudo, o que o Totônio tinha falado com ele, e no final ele falou assim, olha, até hoje eu respeitei o senhor que não quis fumar na vista do senhor. Mas a partir de hoje, se eu procurar um cigarro no meu bolso, eu vou encontrar. E se eu tiver com vontade de fumar, eu vou fumar onde eu estiver. Né? Uhum. Quer dizer, Personalidade. ele contou isso e para mim eu peguei, sabe? Eu peguei essa de não fumar também na vista dele. E não aconteceu como ele, mas fumei até o dia 12 de junho de 82. Uhum. Eu trabalhava lá no Correio, escrevi na parede, eles iam retocar a pintura do lado do Correio, então eu escrevi atrás na parede, PF, parei de fumar. Né? Então estava lá, 14 de junho de 82, 12 de junho de 82. E foi difícil? No início, sim, Jailson, mas eu tinha aquela força de vontade, E aí, 12 de junho de 82, já tem um tempinho que eu não fumo mais, né? Nem bebida, nem cigarro, nada. Tempos de infância, escola. Quem cobrava mais, o seu Lício ou Dona Luzia? Mãe era mais presente, né? Nesse caso, mãe ela ajudava a gente, né? Na medida do que ela conhecia, mas ela era mais assim de cobrar da gente as lições, e, enfim, tudo aquilo que a gente fazia de dever de casa, né? Ela que tomava a frente e vinha perguntando isso, sim, fez isso, não fez aquilo, né? Então, ela que teve uma frustração também, coitada daqueles que ela achou uma oportunidade de estudar, queria ser médica, sabe? Ela achou uma oportunidade de estudar, mas que o pai dela não consentiu que ela saísse da cidade, então ela ficou sem esse estudo. Então ela passava para a gente tudo isso, né? E cobrava da gente, que a gente devia, né? Procurar aprender tudo o que a gente fosse para a escola para aprender e levar para o nosso cotidiano, né? Uhum. Para a nossa vida diária. E você era dedicado na escola? Jailson não era daqueles melhores alunos, né? Mas eu era bem dedicado até onde eu conseguia, né? Assim, eu nunca fui de bagunça, né? De trazer preocupação para De precisar sua mãe na escola, não? Não, nunca. E eu tinha aquela atenção. Desde aquele tempo, eu já via na pessoa da professora, naquele tempo era professora, até hoje é tia, a gente via na pessoa da professora aquela missão dela também de ensinar, né? A gente falava, eu pensava, quando eu via algum colega meu fazendo alguma coisa errada, eu já ficava incomodado com aquilo, já chegou o ponto de eu chamar a atenção de um colega que estava falando disso, né? Era a dona Marta Pimenta, que foi a professora da gente desde o início até a quarta série, naquele tempo, quarta série, né? Depois para o ginásio, naquele tempo também ginásio, aí já fui outra professora. Mas eu sempre procurei entender tudo que a professora passava para a gente, né? Então eu fui, nesse sentido, fui um aluno dedicado. Agora, não tinha aquelas melhores notas, não, mas notas suficientes para eu passar de ano sem problemas. Quais as escolas você estudou, Zaguinha? Eu só fiz o primário e o ginásio naquele tempo, né? O ginasial. Que era um ensino muito forte, Era que, né? naquele tempo, sim, né? Mas hoje já não tem, nem é mais assim, né? Com essa denominação. Mas eu tive, já no Correio, trabalhando nos Correios, eles me pediram para eu fazer continuar os meus estudos, né? O Correio ia custear tudo, enfim. Mas eu já estava num ponto assim de quase me aposentar. Então eu falei, não vale a pena mais eu fazer isso não, e acabei por aposentar sem fazer mais, estudar mais alguma coisa, né? Zaguinha, nós falamos do tempo de escola. E o tempo de trabalho, primeiro emprego, quando que começou essa atividade sua de ter o seu primeiro emprego?
Jair, na verdade, o meu primeiro emprego foi... a minha tia, ela esteve aqui em Capelinha e me levou para São Paulo. Lá você chegou a morar em São cheguei Paulo? a morar em São Paulo, mas foi 4 meses, né? Então foi São Pauleiro, que o Foi. pessoal falava na época. Ela me chamou para lá, você vai conseguir um emprego bom, porque lá tem muito emprego, oportunidade. Aí, bom, falei, Com que quantos bom. anos? Devia ter 18 anos. Antes disso, você não fez nenhuma atividade? Vender alguma coisa? Não, Não? nada disso, né? Nada disso. Era só estudo Porque mesmo? no tempo que a gente começou aqui, e depois nós mudamos para Dom Joaquim, né? Que meu pai ele era né, que fala guarda-fios, né? Que falava antigamente. Uhum. Que era aquele fio de telefone de uma cidade para outra, né? Um correio para outra. Uhum. Então, eu fui para lá com ela, cheguei lá e, de fato, achei um emprego bom lá, que era lá no escritório. Só que depois de tudo acertado, a pessoa veio, puxou uma gaveta lá e pegou um papel e veio, ó, só que você tem que fazer isso aqui. Eu comecei a ler e vi lá que era uma seita, ou sei lá o que era lá, que ele falava, aqui de sexta, sábado e domingo você tem que estar aqui, mas não para trabalhar, né? E todos sabemos que eu sou católico já, né, desde nascença, e eu pensei, não, mas a gente tem que fazer isso. Ele falou, todos os trabalhos aqui, eles participam desses encontros nossos aqui. Você trabalha de segunda a sexta e no sábado e domingo você tem que aparecer aqui. E antes já tinha falado comigo, você tem condição de segunda-feira você estar trabalhando? Eu falei, sim, tem. Você tem terno? Eu falei, tenho. Mas na verdade não tinha, né? Pensei, eu vou dar o meu jeito, né? Bom, não deu certo, Jair. Acabou que eu voltei para aqui, para o Capelinha. Quando cheguei aqui, eu comecei a trabalhar como escrivão de polícia. Né? Você já foi escrivão de polícia, já, então, mas escrivão ad hoc, né? Quer dizer, aquele escrivão que não é... Era daqueles delegados que tinha antigamente, já falava delegado calça curta? Levi Geraldo Pimenta. Era o delegado aqui. Então tinha aquilo tudo ali né? Comecei, o emprego mais fixo foi esse, né? De trabalhando, mas era pago pela prefeitura. Era um simbólico o que eu recebia, né? Mas lá apareceu um concurso para o Correio, né? Aí eu fiz esse concurso, nós éramos 62 candidatos, eu tirei o segundo lugar. O primeiro passou com 97 pontos e eu passei com 95. E depois foi de 85 para baixo. Então aí sim, eu me firmei trabalhando aqui nos Correios. Né? Seu pai já trabalhava antes no Correio, isso te inspirou? Já trabalhava e mesmo assim, antes de eu ir para trabalhar lá na delegacia, eu trabalhava como uma pessoa que trabalhava, já sabia tudo, aprendi Morse, né? Trabalhar com Morse, com os telegramas, era aquele sigilo todo. Então eu trabalhava com o Morse e a desvantagem do trabalhar com o Morse é que ele é uma fita que corre, né? Ela uma pena vai colocando as letras ali do Morse, mas ela passa muito rápido. Então eu tinha uma letra bem redondinha. Mas para escrever aquilo rápido, eu ia escrever, por exemplo, a palavra momento, saía só aquele risco, né? Porque não dava tempo. Depois eu passava limpo e tal, né? Então, eu comecei a trabalhar lá no Correio, mas também pago uma parte pelos funcionários, que eles me ajudavam um pagamento lá, e uma parte também da prefeitura, né? E aí, no dia que eu fiz esse concurso para os Correios e consegui passar, aí eu falei na época era o Hidalgo da Costa Freire, né? Eu falei com ele, eu fui aprovado lá no concurso, como é que vamos fazer? Não, agora estamos... E confirmou tudo ali, né? Ajeitou tudo aí, já comecei logo em seguida, já fui trabalhando, então foram 35 anos, assim, de trabalho já no Correio, um emprego, assim, que foi definitivo até o final. Ô, Zaguinha, e queria fazer uma análise, porque seu pai, como você disse, foi guarda-fio. Era um serviço pesado, né? Porque você arrancava daqui, ia seguir, não tinha estrada, você tinha que ficar seguindo os fios ali para ver onde é que tinha arrebentado algum fio. Sim. O pessoal aqui usa um termo pocado, né? Pocado. Onde é que tinha arrebentado algum fio, essa coisa toda. Então ficava muito fora de casa, era um serviço, de certa forma, meio chato de se fazer. Mesmo assim, isso te inspirou a entrar no Correio? Você não ficou com medo de virar guarda-fio também, não? Ou no seu tempo já não tinha mais? Não, tinha sim. Ô, Jair, na verdade,
eles falavam de percorrida por vigilância, que é aquela percorrida normal, né? Vinha um guarda-fios lá de Malacacheta e ia um daqui de Capelinha. Eles tinham que encontrar no E meio do eu caminho. tinha, a pessoa aqui tinha que levar a guia, né, lá para Malacacheta. De lá tinha que trazer para Capelinha. No meio do caminho a gente trocava as guias, sabe? Ele voltava com a minha e tal. Então, nesse tempo ainda, a gente fazia essa percorrida, mas... E quantas vezes meu pai falava comigo, você pode ir sem, né? Porque não tinha defeito, não tinha nada. Então eu ia. Agora tinha aquela percorrida por defeito, que aí sim, você tinha que sentar lá, acompanhar sempre debaixo do fio da fiação. E às vezes tinha aquele lance mais comprido, um poste daqui, outro lado, um pontal. Você tinha que parar e ficar vendo, que eram 3, até então eram 3 linhas, né? Então você ficava, o vento tocava as linhas assim para saber se uma não estava encontrando com a outra, não estava encostando na outra e tal. Tinha essa preocupação. Então, tantos outros motivos, né, que levavam a um defeito que impedia ali. Mas ali, quando era o telefone, aquele telefoninho de Sky, botar uma parte aqui e falar na outra, então, até então, não tinha problema. Mas aí, depois que veio para cá o teletipo, né, que era aquela coisa que você batia, era uma máquina de escrever e aquelas letras saíam lá no teletipo de lá, onde você estivesse falando. Mas aí, quando aparecia um defeito, qualquer um defeitozinho que tinha, até nesse caso, né, de uma linha encostar muito próxima uma da outra, então atrapalhava na escrita ali, quando você batia um J, por exemplo, saía um 3 lá, né? Então tinha esse problema, tinha que estar livre. Devia dar uma confusão grande. Então, muitas vezes, você começava a trabalhar ainda com esse defeito e saía tudo errado lá, né? O que você batia aqui não é o que saía realmente lá. Então, não era também aquele trabalho pesado. Pesado seria assim, de ter que levantar um poste ou enfim, subir no poste para poder resolver um problema lá. Então, nesse caso, era um serviço pesado, sim. Mas não foi bem. Eu, no início, pensava, eu vou seguir os passos do meu pai, mas depois apareceu esse trabalho que era, no caso, entregador de cartas, né? Quando eu fiz o concurso para o Correio. Então, eu passei nesse concurso, comecei a trabalhar logo e praticamente o tempo inteiro foi aqui em Capelinha. Saí, às vezes, em Chapada do Norte, Leme do Prado, Água Boa, mas assim, só para cobrir, às vezes, um funcionário que estava de férias ou algum trabalho ali que precisasse ser feito ali naquele lugar. Tá? Você acabou dando, de certa forma, sorte, né? Porque a gente sabe que um órgão igual o Correio, as pessoas mudam muito de cidade, né? São transferidos, essa coisa toda. Então isso para você te favoreceu, né? Favoreceu, e já tentaram uma vez me mandar lá para Nanuque, né? Eles mandaram uma proposta para mim, para eu ir para Nanuque. Mas naquele tempo, a desculpa que eu tive, ou o motivo, né? Não bem uma desculpa, mas realmente ela não podia ficar sozinha. Era a minha sogra, né? Que morava comigo. E ela era muito doente. E eu não tinha como sair, deixar ela aí, levar a família de uma vez, era impossível. Né? Então, eu dei esse motivo pelo qual eu não ia aceitar, então eles aceitaram isso aí e deu certo, né? Nesse tempo que eu trabalhei nessas cidades aí em volta, às vezes ia 2 dias no máximo, 3 dias no máximo, né? E voltava logo. Então, eu dei sorte nesse caso, né? Que fiquei o tempo todo trabalhando, foi aqui em Capelinha. Ô, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já. Memória Positiva. Gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro. Aquela comida gostosa que você comeu em algum lugar não é só porque a pessoa cozinha bem, é porque sabe escolher o melhor tempero. E os Temperos Pilão Mineiro valorizam isso, valorizam um momento especial. Gente, tem uma coisa melhor do que uma mesa farta com uma comidinha boa, bem preparada, feita com todo carinho, com todo amor? E uma prova de amor é usar os temperos Pilão Mineiro, que eu indico para você. Rádio Aranãs. O quadro Memória Positiva também é um oferecimento de Brasnica. Brasnica facilitou a vida dos comerciantes de toda a região. Por quê? Porque quando você chega num comércio e tem frutas e verduras de qualidade, pode ter certeza, é um produto Brasnica. É um alto padrão. E sabe o que é interessante com a Brasnica?
além dela comercializar os produtos na cidade com os comerciantes, ela acaba levando a nossa produção também para outras regiões. Então, isso facilita, né, o escoamento da produção e gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Brasnica, eu indico para você. Quem é comerciante, quem é empresário, tem o seu supermercado, a sua mercearia aí e precisa de frutas e verduras de qualidade, tem que ter Brasnica. Memória positiva. Estamos de volta em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa agradável aqui com o Zaguinha Batista. Zaguinha, e quem eram os companheiros de correio naquele tempo? Naquele tempo era o Hidalgo Freire, né? Era daqui de Capelinha mesmo? Não, ele é de Minas Novas, já Novas, ouvi né? falar, Ele era de Minas Novas. E ele veio como gerente aqui, né? Correio aí. E outros colegas lá que tinha, no início, eram poucos. Tinha aquelas pessoas que eram os telegrafistas, né? Que era o Délcio, me esqueci o nome, o sobrenome dele. Ele trabalhava como telegrafista aí, depois o Clóvis, que era irmão do Cabo Joel aqui, ele também veio para cá trabalhar como telegrafista. E depois, a pouco, eles começaram a ser mudados aqui da cidade, e o Hidalgo, na época, começou a me ensinar o código Morse, né? Trabalho com Morse. Então eu aprendi, e aí ele já deixava tudo por minha conta, né? O telegrama, recebendo ou enviando telegramas. Então tinha eles. Bem mais tarde veio também o vozinho, né, que é Aurélio Marques de Almeida. Ele veio também para substituir o Dalmo, ficou como gerente aqui. Isso naquele tempo era só esses colégios que eu tinha. Eu entrei como carteiro, eu era o único carteiro aqui da cidade, né? Claro que a Peninha não tinha não era tão grande assim como hoje, mas e era um trabalho assim de mais era carta e telegrama, né? Então naquele tempo era uma forma tão rigorosa que tinha, quer dizer, saía para entregar cartas, vamos supor, ia na tal rua, entregava aqui para chegar e manipular de novo a correspondência para poder sair em outras. E às vezes eu ia e entregava tudo aquilo daquele lado que eu fui. Quando eu chegava no correio tinha um telegrama urgente para aquela rua. Eu tinha que deixar tudo e ir lá levar os telegramas. E o telegrama era prioridade. Prioridade, né? Então, eu tinha esse problema porque sozinho aí, mas eu dava conta que não era tanta carta assim. Mas daí a pouco o correio começou pegando jornal, até conta de luz, de água, revista, né? tudo, De serviço de banco, com aqueles, né? Então, depois é que veio o Éder, aliás, depois veio o Expedito, né? O Beca, ele veio mais trabalhando como entregar telegrama, né? Entregando telegrama. E depois veio também o Éder, que fez o concurso, passou. Aí sim, completou aquele quadro lá de eu e Éder trabalhando aqui. E depois vieram outros funcionários, mas para outros setores, né? E era um serviço complicado, Zaguinha, porque eu estava conversando com o Zé Soyer no último projeto, ele falou que ele fez um bico no Correio lá, trabalhou um tempo no Correio lá, não sei se você chegou a trabalhar coisa ou se ele era uma prestação de serviço. Chegou a trabalhar lá? Trabalhou. Ele trabalhava com coisa de malotes, né? O malote cerca. Então ele chegou a trabalhar fixo, né? Trabalhou sim. É o serviço de correspondência agrupada, né? Que o cerca. Então ele ia recolhendo os malotes, né? Às vezes ajudava também na entrega de correspondência, mas ele trabalhou com essa entrega, mas o Zé Soyer toda vez ele foi aquele, né, brincalhão, aquele demais jeito dele, né? Então é o seguinte, você pega uma correspondência, você vai jogando, eu vou na Rua das Flores, naquele tempo, eu vou lá na Rua das Flores, deixa eu ver, o número tanto, seguindo aquela sequência de números, né? Todo sequenciado. Aí você ia entregando, tinha coisa. E eu me lembro que o Zé Soyer um dia chegou no IBC, eu estava lá, e ele chegou lá com aquele monte de carta debaixo do braço, assim, ó, jornal e tudo. Ele chegou e sentou lá de um lado, assim, um banquinho embaixo, tinha lá, e abriu o braço e falou, deixa eu ver se tem uma correspondência para vocês aqui. Aí foi procurar no meio daí depois ainda brincou com ele lá, falou, como é que você faz uma coisa daquela e tal. Então, já só era mais mesmo largado. Ele falou comigo que ele entregava pro Dons lá no correio e falava assim, entrega isso aí no bairro aí afora. Diz ele que fazia, né? Não sei, mas ele falou que fazia muito isso, né? E outra coisa, a coisa que a gente hoje conta, e até naquele tempo fala, mas o jeito, como a mulher que Zé Soyer faz as coisas. Ele recolhendo esses malotes, né?
E quando chegava naquele horário de recolher os malotes, ele estava, às vezes, entregando areia, não sei onde e tal. E não sei se mais de uma vez, mas pelo menos uma, ele ligou para mim lá de Chapada do Norte, no correio, né? Não tinha telefone, celular, nem nada. E ele ligou lá no correio, aí me chamaram lá e falaram, você podia pegar aí os malotes aí de tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque eu tô aqui em Chapada do Norte. Né? Mas como é que você faz uma coisa dessa? E o meu trabalho aqui, né? Muitas vezes, Jailson, eu tinha aquela entrega minha de correspondência, né, de carta, e às vezes eu ia para entregar aquilo, o correio precisava, olha, você vai lá em Angelândia hoje para você fazer um pagamento de frente de trabalho naquele tempo, né? Então, eu saía, ia para lá trabalhar, quando eu voltava, minha correspondência estava lá do mesmo jeito. Não tinha ninguém para entregar, né? Então, isso aí, a dificuldade maior era essa, que enquanto eu estava, e aquele tempo que eles mandavam, às vezes, um telegrama, enviei uma carta, né? E essa carta que não chegava, eles cobravam isso. Mas, então, naquele tempo, eu tinha essa dificuldade, mas que dava conta de fazer, né? Dava para fazer tranquilo. Mas depois que o correio começou pegando tanto os outros serviços, né? Não aumentava muito, os funcionários, o quadro de funcionários, mas dava dinheiro, então traz. Mas eles não tinha aquela coisa. E um agravante que teve no correio também, que ele fez o que muitas outras empresas fazem, que eles não observam o crescimento da cidade, surgem novos bairros, a cidade vai crescendo e a estrutura não aumenta, né? Vai só sobrecarregando o pessoal, né? Isso mesmo, e a gente, quer dizer, você vai olhando naquele tempo, que não era tão tamanho que a Peninha hoje, naquele tempo você vai ordenando aquela correspondência e você vai memorizando, essa aqui é tal casa, sabe, né? E a gente via tudo isso. Mas depois que você chegava, que vinha, era para você entregar um telegrama, uma coisa, bagunçava tudo, né? Você imaginava, às vezes você tinha que parar no meio do trabalho que você estava, naquela ordenação, colocando na sequência numérica, né? Então, o inimigo do carteiro é o cachorro. O cachorro já te mordeu muito? Jailson, mas olha para você ver. Quando a gente fez esse concurso, eles fazem um estágio primeiro, né? Então eles falavam com isso da gente também. Falou, olha, se você encontrar um cachorro, não vire as costas para ele. A primeira a reação da gente é correr, né? Você não vira as costas para o cachorro, que você é muito mais inteligente que um cachorro, né? Você vai saber se defender dele dessa forma, né? E eu fazia isso, procurava, evitava mesmo, né, de cachorro. E a gente, quando eu cheguei num dia numa casa lá, isso já tinha muito tempo, eu evitava mesmo o cachorro. Essa é uma casa mais recuada, e eu tinha que entregar uma correspondência, não tinha aquele tempo, não tinha aquela caixa de correio, assim, há uma senhora lá na janela, eu falei, fulano, olha uma carta aqui para a senhora. Ela falou, meu filho, traz aqui para mim, pode trazer aqui. Eu olhei, tinha uma cachorra deitada lá debaixo de uma árvore lá. Eu falei, não, mas tem um cachorro aqui. Eu falei, não, pode entrar, meu filho, não tem esse problema, essa cachorra é mansa demais. Quando eu abri a porta, que eu enfrentei, a cachorra inchou toda e veio em cima de mim. Ela falou assim, olha, essa cachorra tá com essa mania agora. E, meu Deus. São coisas assim que a gente lembra hoje. Tem coisas assim, outra, aí já não foi comigo, né? Não foi comigo. Falando de cachorro agora, essa cachorra, onde era o Casa do Zé Soeiro hoje, né? Era não sei que fulano de tal, Blender, eu trabalhava no Banco do Brasil, não sei se gerente, e aquela casa do Zé Soeiro, né, tem aquele portão de entrada, tem aquela área, e depois tem o quintal lá, mas tudo fechado. E um colega meu, não vou citar nome, um colega meu foi entregar um telegrama lá que tinha que assinar, né, o recibo e tal. Mas ele sabia também que tinha essa cachorra lá, a cachorra chamava Laika. Guardou até o nome da cachorra. Era Laika. Então a gente comentava muito sobre essa cachorra. E ele chegou lá para entregar esse telegrama e olhou, não viu a cachorra, né? Aí falou, então eu vou lá, chegar lá e tocar a campainha. Viu, o portão lá estava fechado, que dá para o quintal. Ele, assim, ele não pensou mais, né? Ele viu que a cachorra não estava ali e entrou. Quando ele entrou no portão, a cachorra estava debaixo do carro. Só que a cachorra ficou parada. Quando ele estava chegando próximo do carro, a cachorra levantou e veio em cima dele, né? Na mesma hora, a esposa desse homem foi chegando também, já brigou com a cachorra e tal. Mas a cachorra insistindo, né?
Aí ele pegou e ficou atrás da mulher, agarrou a mulher por trás, segurou. A cachorra vinha, ela botava a mulher na frente, né? A mulher não sabia se falava sai cachorro ou sai fulano, né? Mas coisas interessantes, assim, engraçadas, que hoje a gente... Lá em Diamantina tinha uma casa que eles tinham medo, a carteira tinha medo era do louro. E quando chegava o louro que estrumava o cachorro. Mas acontece, agora, já esse tempo, eu nunca tive, nunca. Então você nunca foi mordido por cachorro? Fui. Foi? Toda a vida eu evitei, né, com esses conhecimentos que a gente tinha de cachorro, não, até deixei até bilhete, às vezes, num determinado lugar, falando que eu não entreguei por causa de que tinha um cachorro na porta e tal, mas que eles procurassem no correio, né? Então, eu chegava, às vezes, num lugar, assim, para entregar a correspondência, se tinha cachorro, eu evitava, né? Corri toda vez de cachorro, mas... Quando eu fiquei sabendo, eu entrei com o meu pedido de aposentadoria e passou, sei lá, mais de um mês e não recebi nenhuma resposta, né? Então, quando eu vim entregar a correspondência aqui no INSS, que era aqui no Catuaí, né, no Trapaz de Baixo, a moça funcionária falou comigo, você está trabalhando ali, não deu certo, não? Falei, não, até hoje não recebi nada. Falei, o senhor está com pressa? Eu poderia dar uma olhada no sistema aqui para o senhor? Aí ela olhou no sistema e falou, mas o senhor está aposentado desde o mês passado. Falei, mas que coisa, hein? Olhava para as cartas, eu jogo fora, eu devolvo. Brincadeira, né? Mas, então, nesse percurso que eu fiz ali, eu passei na porta da casa do Carlinhos Evangelista, né? Eu cheguei lá, naquele tempo eles pediam isso, né? Para você chegar numa casa, por exemplo, claro, se tivesse molhado, um dia de chuva, não, você não fazia isso, mas tinha um lugar para você botar uma carta debaixo da porta, você não chamar, porque a pessoa ficava ali até chegar, você perdia tempo. Então, de eu botar a carta debaixo da porta, meu pé direito levantou o meu pé, né? O cachorro dela estava lá de fora e me mordeu o calcanhar aqui. Aposentado? Aposentado. Mordeu o meu calcanhar. Eu cheguei no correio com o pé cheio de sangue. Depois eu perguntei para a esposa dele, né, para ver se tinha algum... Não, esse cachorro foi vacinado, então não precisa se preocupar com isso, não. Mas histórias que a gente... Não, né, mas aí você passar... Quanto tempo de correio? 30 anos? Foi 35 anos, né? 35, na verdade, sem ser mordido. Aí você é mordido depois de aposentado? Na verdade, eu contou também os meus... Foi quase 3 anos, né? Foi 3? De escrivão? De escrivão lá na delegacia. E então contou. E aquele tempo que eu trabalhei também no correio, que era pago pela prefeitura e tal, aí me informaram lá no INSS, se você conseguir uma pessoa que assine, né, prove que você trabalhou lá, você pode contar esse tempo lá também. E aí na época era o Aurélio Marques e o Idalmo, né, os dois foram meus gerentes lá. Eles dois assinaram para mim, né? Então foi mais fácil que eu levei isso lá, então já veio todo certinho, a aposentadoria saiu antes de eu pensar que eu estaria aposentado já, né? Então ganhou de presente de aposentadoria uma mordida de cachorro. Quando eu falei com o gerente lá, Idalmo, eu falei, Idalmo, olha, eu estou aposentado. Ele falou, você está doido? Eu falei, não estou não, né? Aí ele me pediu, né, para ficar mais um mês lá, para até ele conseguir arrumar tudo e tal. Eu falei, não, sem problema, que agora não... Então, foi um tempo bom, mas... Lá para o final era muito trabalho, né? Muita coisa. Ô Zaguinho, a gente sabe que o correio era o meio de comunicação, né? Hoje nem tanto mais, mas era o meio que interligava. Nós tínhamos pessoas aqui que a gente entrevista no Memória Positiva que foram para o interior do Paraná, interior de São Paulo, enfim, para o Brasil inteiro, e a comunicação era por carta, né? E a gente sabe que tinha muita gente naquele tempo que não tinha leitura. E já aconteceu de, por exemplo, você chegar para entregar uma carta e a pessoa ter uma curiosidade tão grande, só ter você ali e pedir para você ler a carta para eles? Já aconteceu, Jailson, mas eu falei com que estava chegando uma outra mulher lá e ela ainda cumprimentou, de que ela viu, ela estava vindo e cumprimentou essa mulher. Ela tinha me pedido, né, para ler a carta para ela. Eu fiquei pensando, falei, mas então eu pensei, eu vou ler sim. Mas aí a mulher veio chegando, né? Eu falei, a senhora pode ler essa carta para ela aqui? Ela falou, posso. Falei, então ficou nisso aí, né? Mas... Porque acontecia muito, né? Tanta pessoa pedia para alguém para escrever, escreve uma carta para mim. Aí ia ditando, falando que queria dizer para poder mandar. E também na hora que chegava para ler, né? E às vezes, principalmente quando a carta era para assinar, quando uma carta registrada, por exemplo, né? Que a gente tinha que levar o recibo lá para o correio. Então a gente pedia a pessoa para assinar e levava aquele recibo. E eu me lembro às vezes sabe aquela... pensamento da gente vai ali numa senhora já de idade, mas ela bem disposta, né?
E eu pedi ela para senhora assina aqui para mim, nesse recibo, ela pediu onde? Eu falei, aqui. Ela falou, para assinar meu nome? Eu falei, é o nome da senhora, né? Aí ela escreveu o nome da senhora, ele falou assim, mas já tem tanto tempo que eu não escrevo o meu nome, que eu achei que eu nem ia conseguir. Né? É coisa assim que a gente lembra e uma memória boa, né? Uma memória, é verdade. memória positiva. É verdade. E interessante porque, assim, era uma expectativa da chegada de uma carta, né? Sim. Você mandava uma carta, tinha uma demora para a carta chegar lá, porque tinha aquela diferença, né, Zaguinha? Carta simples, demora tantos dias. Carta registrada, tantos dias. Então, demorava a mandar a carta, aí você ficava naquela expectativa de quando ia responder, gerava uma ansiedade, né? Ansiedade. E a gente saía... Quantas vezes aí pessoas chegavam... Às vezes pessoas que me conheciam e eu nem sabia... Conhecia, mas não sabia nem o nome, que elas vinham me agradecer. Olha, eu achei a carta debaixo da porta lá, viu? Que bom. Teve um que falou um dia, falou, não, você, todas as vezes que eu estou esperando uma carta, eu sei que essa carta vai chegar, porque eu sei que vai entregar. Né? Hoje, ela falou assim, hoje não tem mais carteiro como antigamente. Eu falei, mas peraí, eu sou o primeiro carteiro que não tem... Mas eu acho que ela nem era aqui da cidade, não, né? Mas, então, são coisas assim que a gente lembra e pensa assim de a pessoa, eu passar na porta de uma pessoa, chego na frente, teve um que devia ter uns 20 metros, sei lá, passei na porta dela, quando eu cheguei lá na frente, uns 20 metros na frente, ela estava saindo de uma outra casa. Aí perguntei, tem carta aí para mim, não? Não, não tem não. Mas você não passou lá em casa? Eu falei, passei, mas que não tinha carta lá para mim. Né? São coisas, às vezes, cobranças que a pessoa já aconteceu de me ver entregando correspondência. Falou, mas você não passou lá em casa até agora? Né? Jailson, às vezes eu sempre fui uma pessoa calma, eu sempre procurei tratar as pessoas bem, com educação. Aqui tinha um médico que estava esperando uma carta. Esse médico era assim, de frente ali, a loteria, né? Ali embaixo da doutora Emelinda. Ele estava esperando uma carta. E quando eu abri, ele tinha falado comigo antes, né, que estava esperando uma carta e que essa carta não chegou. Então eu fui abrir a mala lá, uma correspondência, achei e vi a carta dele logo de seguida, né. Falei, eu vou deixar separado aqui, que eu vou terminar aqui, eu vou lá. E a gente tinha um tempo para poder distribuir aquelas correspondências nos escaninhos ali, né, de cada rua. E quando eu terminei, foi a primeira carta que eu peguei. Falei, eu vou levar essa carta para ele. Aí ele... Aliás, eu tinha que entregar a correspondência naquela rua, e aí eu falei, eu vou começar a entregar nessa rua aqui, que eu já levo a carta dele. Quando eu vou passando, que eu cheguei nele, ele estava sentado no escritório lá, aí eu falei, a carta do senhor chegou, viu? Ele falou, mas que dia que essa carta chegou? Aliás, que hora que essa carta chegou? Eu falei, chega cedo, o ônibus chega aqui, é bem cedo, né? A gente leva um tempo ali para... Ele falou, mas chegou cedo, e agora que você vai entregar essa carta para mim? Você já tinha priorizado ele? Sim, doutor, é porque eu tinha outros trabalhos lá, mas como é que você faz uma coisa? Você sabia que eu estava precisando dessa carta? Eu falei, doutor, entenda uma coisa, o dia que eu chegar lá no correio, que abrir uma correspondência e que tiver só a carta do senhor lá dentro, o senhor pode saber que 2 minutos depois ela vai estar aqui na mão do senhor. Mas enquanto tiver outras cartas, eu não posso dar preferência para isso ou para aquilo. Eu dei preferência de entregar primeiro essa rua para entregar a carta do senhor. Né? Mas eu não posso... mesmo que seja o senhor na condição de um médico, mas eu não posso priorizar uma coisa que o outro também tem direito àquilo. Né? Então, falei, não, doutor, o dia que eu abrir a correspondência, tiver uma carta do senhor, só uma carta, ela vai chegar 2 minutos depois, ela está aqui na mão do senhor. Mas enquanto tiver outras, eu tenho que fazer o meu trabalho lá naquela sequência, porque não é assim que funciona. Né? Eu acho que foi a primeira vez que eu... Isso aí eu estou resumindo, porque depois de muita prosa com ele, muito ele me cobrar, né? E eu acabei falando isso. Mas acho que foi só, nunca mais eu tive nenhum problema com ninguém. O correio sempre funcionou ali na Rua das Flores? Quando eu trabalhei, sim, mas ele trabalhou, onde era o Banco do Brasil hoje, né, descendo a rua, ali era de Miro Vitor. Miro Vitor? Miro Vitor. Ali tinha o correio era ali, né? E depois... que construiu aquele outro lá e aí foi. Aí eu já comecei a trabalhar lá, nesse correio de lá. Então ele sempre foi ali, naquela... Lá. Zaguinha, nós falamos sobre correio, né, sobre o lado profissional, essa coisa toda. Agora eu quero puxar um pouco o lado família. Sua família sempre foi vista em Capelinha como uma família muito alegre,
muito ligado à música, cultura, essa coisa toda. Como é que isso surgiu? Já vinha de seu pai? Seu pai já gostava do instrumento, já gostava dessas rodas de viola? Como é que era isso? Sim, meu pai sempre gostou, já. E, aliás, ele é de uma família, tinha pelo menos um irmão, não sei dos outros, mas um que morava lá em Araçuaí. E é interessante saber que ele veio conhecer esse irmão, acho que o irmão dele já estava com 42 anos, quando ele conheceu o irmão dele. 42? Né? 42 anos. Uhum. Então, seu pai é natural de Chapada do Norte. Ele falava um outro nome lá, não era bem Chapada, mas ele falava, sei lá, ou município, ou sei lá, próximo dali, e eu não me lembro mais o nome que ele falava. Né? Uhum. Mas ali ele pertencia a esse irmão dele. Os filhos desse irmão dele lá tinha até uma banda, os Amantes da Música, né? Uhum. Que fazia... Em Araçuaí? Em Araçuaí. Né? Acho que já não existe mais. Então meu pai sempre me ensinava a gente a tocar e eu lembro que quando a gente mudou para Dom Joaquim, ele me deu um violão e falou comigo, você vai aprender a tocar violão, esse é o primeiro violão que você tem, você vai tentar aprender, porque, né? E aquela coisa, a gente foi aprendendo, o Carlinho também começou. Então, aqui em casa, todos nós, os irmãos meus, né? A gente tinha alguma coisa, um tocava bandolim, outro tocava cavaquinho, outro era na base da percussão, né? O outro tocava até teclado, né? O Léo já morreu. Carlinhos também tocava violão, e, enfim. Meu pai juntava todo mundo. A minha irmã, que não tocava nada, ela botava 2 colheres, né, uma virada de coisa para outra, e no ritmo ali também, né, ajudava. Uhum. E aquilo era aquela maravilha, velho. Onde às vezes faltava luz, que naquele tempo ali, dava 10 horas, ou 9, tá? Dava aquele apagão, né, voltava depois. Mas quando apagava, tinha aquele apagão, a gente sentava na porta ali de casa, não tinha porteira, não tinha portão, não tinha porta, tudo aberto, né? Uhum. E a gente começava a cantar ali, ficava ali tocando dentro de casa mesmo, a gente se reunia muitas vezes para cantar. Mas aí apareceu a tal da televisão, né? O meu irmão, Carlinhos ele comprou uma televisão e a gente ficava ali assistindo a televisão, mas quando a gente ia começar a tocar lá, alguém gritava, tá atrapalhando aqui. Ouvia a televisão, né? Aí a gente começou, a Carlinhos já foi tocar com o Dr. Fabiano, o Léo foi tocar com o Nenfim, eu fui tocar com o Juvenal, então foi separando, né? Hoje é só mesmo na igreja aí, né? Todo dia de manhã tô lá com um violãozinho lá, feijão com arroz, mas tô lá. Agora, mas devia ser uma folia quando reunia todo mundo, né? Sim, já, isso era muito bom, né? A gente, a Luizinha, né? A Heloísa, que ela cantava, e a gente... Aquelas músicas antigas, né? Que todo mundo cantava junto e tal. Então era muito bom. Mas aí veio aquele que não... mas não estou ouvindo aqui a televisão, então... E aí foi... Então foi a TV que desfez o grupo. Desfez o grupo, né? Ô, Zaguinha, eu vou para um rápido intervalo comercial, em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, e volto já. Memória Positiva. Gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro. Qualidade, né? E sabe o que é interessante? O Temperos Pilão Mineiro incentiva várias ações sociais em Capelinha, né? Escolinha de futebol, enfim, e muitas outras. É o compromisso social que a empresa tem. É uma forma de dizer muito obrigado a quem consome os melhores produtos, a quem dá preferência a um produto de Capelinha e que não só por ser de Capelinha, mas porque tem muita qualidade e por isso vem crescendo muito. O Leocinho é uma pessoa muito bacana e tem esse olhar clínico para o social de nossa cidade, participa de tudo e a gente tem que valorizar também e ser gratos a uma empresa que tem esse compromisso. Isso faz a diferença. Então, sempre que você vê nas gôndolas, nas prateleiras, os produtos Temperos Pilão Mineiro, pode saber, ali tem compromisso social além de qualidade. Rádio Aranãs. Também o quadro Memória Positiva é um oferecimento de Brasnica. Brasnica é uma empresa que chegou em Capelinha para reduzir distâncias e facilitar a vida dos comerciantes. Por quê? Hoje as empresas conseguem, ao invés de ter que ir lá em Belo Horizonte, buscar no Ceasa, frete, logística, não. Compra na Brasnica em Capelinha, que atende várias e várias cidades na região, com frutas e verduras com alto padrão de qualidade.
e melhor. Além de comercializar os produtos que eles trazem aqui, os produtos da nossa região também, tudo que os produtores vão colhendo, eles acabam comercializando com a Brasnica para que ela leve para outras regiões. Isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. É conforto com qualidade. Brasnica. Estamos de volta, gente, em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa aqui no Memória Positiva, com o Zaguinha. Ô Zaguinha, e quando que foi o casamento? Você já estava no Correio? Sim, já estava no Correio. Estava começando a trabalhar no Correio. Foi em 75 meu casamento. Eu entrei no Correio dia 17 de janeiro de 1972. Né? Eu entrei e daí a 75 já me casei. Um casamento muito... Até hoje me deu muito... Nada, eu não tenho nada contra o casamento, né? Tenho uma vida normal. Nunca, Jailson, nunca tive uma pequena discussão com a minha esposa, com Lúcia. Motivo tem. Eu levanto de manhã, às vezes levantar de manhã dá vontade de chutar tudo. Mas a gente falava o seguinte, desde enquanto a gente namorava e no noivado também, eu falava, é preferível a gente evitar uma discussão ou uma briga do que ter que pedir desculpa depois, né? Então a gente primava mais para isso, por isso aí. E para namorar, para começar o namoro, foi complicado? Pedir o sogro, essa coisa Foi toda? aquela coisa assim... Enfrentar a fera? No sogro, é do meu tempo, mas eu não cheguei a conhecer meu sogro, né? Eu não tenho aquela afeição dele, não me lembro. Mas aquela coisa de eu me lembro que a gente estava no Clube Aranãs, né? Um clube ali foi embaixo numa festa lá que você conheceu? Numa festa lá. E a gente ficava assim... Ela veio sentar também numa mesa, ela é uma prima dela, e vieram as duas, sentaram numa mesa, e Carlinhos também estava, uma filha de Osanã Pimenta, que namorava com Carlinhos, estava lá também. E eu cheguei lá com o Santos Xavier, que trabalhava aqui no Armazém Pimenta na época, né? E a gente estava lá, sabe aquela coisa de, Jailson, tomando cerveja, que naquele tempo eu tomava cerveja e olhando para ela do outro lado assim, pensando, que coisa, hein, que... Quando ela olhava para mim, sabe? Ela fazia a mesma coisa, né? E foi aquela coisa ali até que Carlinho, depois, né, quase no final, Carlinho falou comigo, por que você não namora essa lourinha? Naquele tempo ela era loura, né? Por que você não namora essa loura aí? Eu que tenho a loura, né? Que ele namorava com uma mulher chamada Loura também. Falei que eu já tenho a minha loura, senão eu ia namorar com essa loura aí. Mas, aí, por que você não vai? E aquilo eu pensei, quem sabe eu vou fazer isso mesmo. Aceitou a proposta, né? E então um dia eu estava em casa aqui e esse Santos Xavier, né? Era muito amigo meu. Um dia ele falou comigo, olha, a Lúcia está aqui na casa de minha tia aqui, você não quer vir cá, não? Eu falei, vou. A gente não sei o que a gente tinha que fazer lá, que eu tinha opinião minha, ou ele tinha que estar junto também. Quando eu cheguei lá, ela estava lá, né? Eu comecei conversando, aí eu já falei, né, das minhas intenções, falei, olha, vamos fazer o seguinte, se você me permitir, eu vou lá na sua casa, assim, sem compromisso. A gente veio conversar, saber um do outro. Se a gente pode conversar, pode. Cheguei lá e tal, já começamos a conversar, daí a pouco a mãe dela saiu de lá e veio, ainda falou assim, nossa, minha filha é tão pobre, uma pessoa tão simples, e o senhor aí... Eu falei, não, senhora, também sou uma pessoa simples, eu não tenho nada de dizer, não. Os meus pais, eu nunca passei fome, mas não é de coisa assim, de fartura também, não era assim. Mas meu pai, ele é Ulisses Batista, minha mãe, Luzia Gomes dos Santos. Ela falou, você é filho da Luzia? Eu falei, sou. Ela foi no meu tempo aqui, né, quando ela era moça, então ela interagiu muito com minha mãe, sem ser aquela amigas, não, mas ela conhecia a minha mãe. Né? E dali, quando eu fui sair, então, eu falei, daí eu posso voltar? Pode, né? Aí foi aquela coisa, mas foi muito tempo de namoro, depois eu fiquei noivo, acho que foi quase 8 anos do namoro. Que era raro naquele tempo, e todo mundo casava rápido, né? Mas o que eu falava é o seguinte, que eu queria ter uma casa primeiro, eu tinha, né, vamos ter uma casa. Aí pai tinha essa casa, uma casinha bem pequenininha aqui do lado de cima, e aí aquela coisa de pai para filho, né, eu comprei o terreno, porque a casa tinha que desmanchar. E aí eu construí uma casinha bem menor do que está hoje, mas... Então, depois disso aí, que eu falei, agora eu vou pedir, né? Vou pedir o casamento, vou lá. Quando eu cheguei lá, eu falei com ela. Falei, olha, a minha intenção é essa e tal. Aí depois ainda brinquei assim, falei, não estou pedindo casamento, eu estou pedindo
para ficar noivo. A minha intenção é casar. Mas enquanto eu não ponho tudo certinho, né? Minha casa está quase terminada, mas enquanto eu não terminar tudo, para não precisar de aluguel e tal, e aí sim eu vou procurar casar, mas por enquanto eu estou pedindo só para ficar noivo, né? Uhum. E foi aquela coisa assim, aquela brincadeira mais assim, uma brincadeira séria que eu falo sempre, né? E aí a gente resolvemos casar 5 de julho de 75, né? Foi um casamento que me deu muita alegria até hoje. Eu falo assim que se fosse precisar de casar com ela de novo, eu me casaria. 51 anos. 50 anos, né? Foi 51, vai para 51 em julho, né? Em julho eu vou 51 anos. Vai ter cantoria? Vai ter. Porque 51 é uma boa ideia. É uma boa ideia, mas é tal coisa. Eu não bebo, não quero insistir, eu não quero levar ninguém para beber também. Você parou de beber há muito tempo? Deve ter já, sei lá, 40 anos ou mais, né? Zaguinho, a gente nota que você é muito ativo nos movimentos religiosos. Sempre que eu passo, às vezes bem cedinho, te vejo saindo da igreja com o violão, eu ainda brinco, quer carona, Zaguinha? Principalmente quando você está fazendo caminhada, né? Sim. Puxando essa caminhada, depois eu volto nessa história aí da igreja. É verdade que uma vez você foi no médico, o médico não te conhecia, passou para você caminhada, você falou, ai, doutor, eu sou carteiro. Não é, o problema é o seguinte, que quando a gente aposenta, o correio manda a gente para um médico, o médico atestar ali que está em perfeita condição física e tal. Então eu fui, e esse médico me examinou lá e falou, o senhor está com uma saúde muito boa, mas é bom o senhor fazer uma caminhada. Assim que ele falou. Falou, doutor, eu treinei 35 anos para fazer essa caminhada, então hoje, Jair, eu sinto falta, às vezes o dia que eu não Caminha todo dia, né? Caminho todo dia, de segunda a sexta, né? Sábado eu vou para a feira cedo e não. Mas sempre eu faço, né? Como católico, eu tenho de rezar 2 terços. E aí a gente, cobrando até um acontecimento que eu estava subindo para fazer a caminhada, alguém passou de carro por mim e falou, quer carona, Zaguinho? Falei, não, obrigado, eu estou indo fazer uma caminhada. Então, enfim. Depois essa pessoa chegou na rádio e falou assim, olha, Zaguinho é uma pessoa interessante. Ele sai para fazer caminhada e fica pedindo carona para gente. Para não falar que foi Jair Pereira, não, porque eu não gosto de citar nomes. Eu ofereço carona sempre, às vezes já caminhou demais, às vezes quer uma carona, né? Pois mas o problema é você dizer que eu que pedi carona, né? Mas aí... voltando lá na participação na vida religiosa, quando que começou essa sua participação e quem era o padre? Lembra? O padre, não me lembro já isso, acho que o padre... Chegou a trabalhar com o Padre Pedro nesses movimentos aí? Não, no Padre Pedro eu trabalhava no Correio, né? Depois do Padre Pedro, não me lembro mais qual foi o padre. Eu sei que foi logo em seguida, né? Mas assim, era aquela coisa de ir à missa, e quantas vezes já aconteceu de a pessoa me pedir para fazer uma leitura, eu falar, não, eu não, né? Não vou não, eu tenho vergonha e tal. E comecei assim, aí depois me chamaram para fazer o SCC, Encontro de Casais com Cristo, né? Eu fiz isso aí, me mudou demais, foi uma bênção na minha vida, né? E eu saí dali disposto a fazer alguma coisa. Eu me lembro que depois, assim, se eu queria participar de alguma pastoral, falei, naquele tempo já tinha um coral e tal, né? Eu falei, foi até com o Juvenal, foi o Juvenal que ele trabalhava, ele cantava no coral, né? Eu falei, você sabe minha área, né? É de cantar e tocar também. Então, se quiser me colocar num coral aí, fazer isso aí. Fui. E comecei cantando um tanto. Um dia, o padre cônego Ricardo Luiz, ele chegou e falou comigo. Falei, olha, eu quero você como ministro extraordinário da Eucaristia, da palavra. Falei, cônego, não tem condição, não tem. Eu falei, não sei. Foi o Espírito Santo que chamou, eu não sei se você tem condição, se não tem. Ele é que chamou. Eu enfrentei, fazendo aquela formação, né, aquele tempo de formação e tal, mas eu pensava, se for para celebrar a palavra, né, aqui na Matriz, por exemplo, eu vou travar toda, não vou fazer nada disso. Aí eu comecei fazendo as celebrações na zona rural, nas igrejas da zona rural. E num dia desses, Jair, eu cheguei até para cantar e tocar no coral com o Juvenal, uma missa de domingo irradiada, né? Aí
alguém, já estava quase na hora de começar a missa, na hora do padre, alguém chegou para mim e falou assim, ó, você vai ter que celebrar, porque não tem padre, não. Eu falei, ah, não tem quando não preparei, não sei, não tem para não, mas porque não tem outro, você precisa que fazer isso. Eu larguei o violão, fui lá para fazer essa celebração. A partir daí, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu estou com vergonha, eu vou com vergonha. Eu estou com medo, eu vou com medo. Mas não vou deixar de fazer, não. E ali veio aquela coisa de eu participando da missa todo dia, a gente fazia uma celebração da palavra todo dia, de segunda a sexta, né, na matriz, bem cedo. E eu e a Nelzira Coelho ali, e chegou um tempo que ela pediu para ela fazer uma semana e eu fazer a outra, né? Então eu fazendo isso. E aí o cônego Ricardo veio e falou, olha, podia cantar, você não toca, canta numa missa aqui, né? Eu falei, mas eu não posso, cônego, porque tem sábado, tem semana que eu tenho que fazer a celebração aqui. Aí a Nelzira falou, não, pode deixar que a semana que você tiver, enquanto você estiver cantando aqui, eu mesmo faço a celebração. Aí eu comecei a tocar na missa de manhã, a gente tocava. E aí foi. Hoje, né, eu estou, desde aquele tempo, muito intensa, desde aquele tempo eu venho, procuro não falhar e tem dado certo. Zaguinha, no início da nossa conversa, nós falamos sobre a importância do exemplo, né? Sim. O exemplo que seu pai deu para vocês, para os filhos e tal, e que os filhos seguiram. E a gente nota o quanto que vocês realmente seguiram à risca isso, que sua família é uma família que a gente não vê ela se envolver em nada de errado, ninguém, todo mundo com retidão de caráter, todo mundo no caminho certo, assim, uma família que todo mundo gosta, isso não é rasgação de seda, porque a gente ouve isso no dia a dia. Então, é isso aí, puxar de lá de trás o exemplo, né? De trás, aí, a gente fica, eu costumo dizer assim, que desde criança, né? Desde criança que a gente ouvia meus pais ali ou com palavras ou com exemplo, né? Que mais ele dava. Eu, por exemplo, nunca vi meu pai bêbado, nunca. E ele bebia, toda a vida ele bebeu, né? Mas é exemplos que ficam para mim. E eu penso assim que, enquanto a gente é criança, o pai da gente ou a mãe fala, oh, não faça isso, que isso aqui é errado. Eu faço. Olha, eu pedi, não faz isso não, que isso aqui é errado. Eu continuo fazendo. Mas na minha fase adulta, eu vou me lembrar de tudo aquilo, sabe? Aquilo fica guardado ali, e eu fico pensando assim que aquilo vem de uma forma natural, a gente vem agindo assim de uma forma natural, seguindo ali aqueles exemplos que o pai da gente dava, né? Isso eu procuro passar para os meus filhos, né? Para mostrar para eles. Já tive a filha minha que já me procurou, falou, pai, o senhor é um exemplo para mim, porque fui chamado para fazer isso e aquilo, e eu quero fazer porque me espelhando no senhor, né? E aquilo dá uma satisfação na gente, Jailson, que fica assim, vem um elogio desse. Um padre que esteve aqui, ele falou um dia assim com a gente, comigo, ele falou assim, olha, eu não gosto de elogiar ninguém, porque você está aqui a serviço de Deus, você vai fazer aqui, então não tem que te elogiar, não. Eu falei, padre, não é pelo elogio em si, mas, olha, se o senhor elogiar a pessoa errada, ele vai pensar que ele já está pronto, tá? Agora, quando o senhor elogia uma pessoa que tem consciência daquilo que está fazendo, ele vai pensar, eu estou no caminho certo, então, deixa eu procurar melhorar. Né? Então, isso tudo eu trouxe como exemplo de pai e procuro passar, né, para esses filhos, principalmente a perseverança. Né? Porque quando a pessoa fala, eu vou, mas não vai. Ou vai 2, 3, 4, 5 vezes e depois não aparece mais. Né? E eu quero essa perseverança, eu procuro fazer tudo com perseverança, com responsabilidade. Né? A pessoa está lá, confiar naquilo que eu falei, sim, meu sim é sim, meu não também é não. Não me lembro quando, mas eu já falei isso uma vez. A gente tocava para eu e o Juvenal, né? A gente tocava junto, era um coral que tinha aqui. O Juvenal faltou, não sei por que motivo ele faltou, mas aí eu fiquei na dúvida, fiquei esperando o coral começar a cantar, aí ficou aquela coisa, era fulano, tira, começa a cantar aí, e nem cantava, né? Aí passou um tempo, aí eu comecei a cantar, eles cantaram junto. Quando eu terminei aquele canto que a gente tinha que cantar, a pessoa falou assim, se fosse Juvenal, que não tinha dado esse problema não. A pessoa quando é inexperiente, é ruim por isso. Foi a última vez que eu cantei e toquei com vocês aqui. Uma outra lá que era muito amiga não, porque acho que a amiga que dá a vida pelo outro. Não confia em mim não, porque não sei se... Aí a pessoa falou assim, não dá ouvidos para ela não. Eu falei, não quero, eu vou ficar aqui insatisfeito, não quero mexer com isso não. Né?
Então, mas essa perseverança, Jailson, eu sempre quis, aquilo que eu me propus a fazer, eu procuro fazer com responsabilidade. Né? Ô, Zaguinha, tem alguma coisa na vida que você não fez e tem arrependimento de não ter feito? Ou alguma coisa que você fez e pensa assim, olha, se eu tivesse nessa fase da vida, tivesse feito diferente, o resultado tinha sido melhor? Tem alguma coisa que você para assim e consegue analisar? Eu, sinceramente, não. Assim, tudo que eu almejei na vida, eu falo sempre lá em casa, a gente sempre comenta sobre isso, que a gente, aquela religiosidade da gente que tem ali, aquela confiança, né? A gente vê a presença de Deus ali, tudo, e eu comento isso muito com Lúcia, às vezes você está pensando, discute um determinado assunto, né? Oh, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, mas não vai dar não, porque isso, aquilo e tal. E a gente vê aquilo acontecer naturalmente na vida da gente ali, e a gente olha, um olha para o outro e já se entende, né? Eu lembro que ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, olha, a gente não tem nada que pedir não, a gente tem que agradecer só, né? Então, que eu me lembre não, Jailson, não tem, eu acho que eu não fiz nada que eu me arrependesse. Não, talvez uma omissão, né? Algum, sei, às vezes eu fui omisso em alguma coisa, então me arrependo de ter feito isso, de ter sido omisso, mas nada assim que venha pesar demais na minha consciência, não. Né? Então o que você fez na vida, faria novamente? Faria novamente, da mesma forma, né? Sim, não tenho arrependimento de nada e alguém pode ter alguma queixa, sei lá, mas que eu me lembre, não sei. Você sempre foi uma pessoa muito fé, né? Sim, graças a Deus fui. Hoje, às vezes, Lúcia até fala comigo, você é exagerado demais. Você está indo lá para o Juvenal, não dá lá. Eu falei, mas eu quero ir lá também para ajudar, eu quero estar lá também. Né? Esses trabalhos de SCC, né, de Encontros de Casais com Cristo, a gente fazia muito trabalho antigamente e eu procurava sempre estar presente. Né? Mas, graças a Deus, não é dizer que eu fui 100% não. Eu podia ter feito mais, mas tem hora que eu penso, mas onde é que eu seria, que eu fui, que eu não fui presente, o que eu poderia fazer e não fiz? Coisas mínimas que não chegam a pesar na minha consciência, sabe? Graças a Deus. Zaguinho, eu quero agradecer imensamente essa prosa aqui. É realmente uma prosa muito boa, que há tempo você já estava no meu alvo para a gente gravar. E te agradecer por nos receber aqui e colocar a sua vida em pauta no nosso quadro de hoje. Foi um prazer, Zé. E agradeço a oportunidade, né, de expor um pouco da minha vida, falar de tudo que eu vivi até hoje, né? E eu já acompanho já muitas pessoas dando esse depoimento também, ficava imaginando, mas não pensei que eu estaria aí nessa lista sua, né? Mas que bom que você apareceu, né? Estou sempre aí às ordens, tá? Obrigado. Falei então, gente, com o Zaguinha Batista na prosa de hoje no Memória Positiva, que foi um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica. Memória Positiva volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.